Como eu disse a vocês no vídeo anterior, nesse exercício 6 nós vamos continuar com as inequações exponenciais, porém observando que a base é menor do que 1. Vamos ver isso. Começa exatamente como na questão 5. Observe a tabela, mas agora a base é meio, ou seja, é um número menor do que 1. Meio elevado a zero é 1, sempre, né? Expoente 0, resposta é 1. Expoente é 1, resposta é a base. Meio ao quadrado é meio vezes meio, que dá 1/4, né? Meio ao cubo, meio vezes meio vezes meio, que dá 1/8, né? É só você elevar o 1 à terceira e o 2 à terceira também. Muito bem. Olha só a observação que ele faz aqui. Quando a base é menor que 1, é preciso inverter o sinal da desigualdade. Tá? Por que isso? Olha aqui o exemplo que eu estou dando. O número 1/4 é maior que o número 1 sobre 16. Tá? O resultado de dividir 1 por 4 é maior do que o resultado da divisão de 1 por 16. Acontece que 1/4 é a mesma coisa que meio ao quadrado. 1/4 é a mesma coisa que 1 meio ao quadrado. E 1/16 é a mesma coisa que 1 meio à quarta potência. 1 meio à quarta potência. Eu fiz isso para igualar as bases. Agora compare os expoentes, olha só. O símbolo aqui é maior do que. 2 é maior do que 4? Não, claro que isso é falso. Porém, 2 é menor do que 4. Isso é verdadeiro. Percebeu? É por isso que quando a base é menor do que 1, eu preciso inverter o sinal da desigualdade. Não esquece disso. É a mesma coisa com a história do quando eu multiplico ou divido por um número negativo. Lembram daquela propriedade anterior? Quando a base também é menor do que 1, eu também tenho que fazer essa inversão do sinal da desigualdade. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos, usando esse conceito, vamos resolver o item A. Vamos lá. 1 meio elevado a x é maior do que 3 sobre 48. Eu vou simplesmente, antes de resolver essa inequação, eu vou simplificar essa fração. Ó. Dividir em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 48 dividido por 3 dá 16. Por que eu fiz isso? Porque eu queria encontrar um número que aparecesse nessa tabela. O número 1/16. E ele aparece bem aqui. Ó. O número 1/16, ele é igual à quarta potência de 1 meio. Pronto. Então 1/16 é a mesma coisa que 1 meio elevado a 4. E por que eu fiz isso mesmo? Qual foi o meu objetivo? Igualar as bases, né? Igualar as bases. Então, pronto, igualei. 1/16 é a mesma coisa que 1 meio elevado a 4, 1 meio elevado a x. Bases iguais. Como a base meio é menor do que 1, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Então, comparando os expoentes, em vez de dizer que x é maior do que 4, eu vou dizer que x é menor do que 4 porque a base é menor do que 1. Prontinho, eu inverto o sinal. Tá legal? Muito bem. Vamos ao item B. 56 que multiplica meio elevado a 3x. Tem que ser menor do que 7. Antes de qualquer coisa, eu vou isolar o termo onde aparece a incógnita, eu vou isolar no primeiro membro. Para isso, 56 tem que sair daqui, como ele está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, 7 dividido por 56. Ok. Mas eu não tenho a base 7 sobre 56 aqui nessa tabela. Não tem essa base. Portanto, eu vou simplificar dividindo todo mundo por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 56 dividido por 7 dá 8. Agora vai aparecer a base 1/8. Olha lá. 1/8 é a mesma coisa que 1 meio elevado a 3. Tá bom? Pronto, eu fiz isso para que aparecesse a base 1 meio. E está aqui. 1/8 é meio elevado a 3. Aqui eu só repeti, tá vendo? Desse lado, desse membro aqui, só repetindo. 1 meio, bases iguais. Agora vamos comparar os expoentes. Lembrando que a base é menor do que 1. Logo, esse sinal aqui tem que ser invertido. Que era menor passa a ser maior, na comparação dos expoentes. Então, 3x maior do que 3. Em vez de ser menor, porque, repito, porque a base é menor do que 1.
Então 3x maior do que 3, divido todo mundo por 3. X é maior do que 3 dividido por 3 dá 1. X é maior do que 1. Tá bom? Pronto. Então isso é o resultado da inequação quando a base é menor do que 1. Muita atenção para isso, tá certo? Bases menores do que 1, na inequação você tem que inverter o sinal da desigualdade. Tudo bem? Até o próximo vídeo.